Olá, caríssimos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre o Model Builder. Hoje é o vídeo Model Builder parte 2. Meu nome é Délio, sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp. Atuo como analista de sistemas na Data2Market, mas no tempo livre eu dou uma brincada aí com ArcGIS e com ferramentas de geoprocessamento. Meus contatos estão aí, contato do blog, LinkedIn, qualquer dúvida, sugestão, podem entrar em contato. Bem, no último vídeo a gente falou um pouquinho da introdução sobre o Model Builder, né? Como que eu documento a ferramenta, como que eu crio, mostrei um pouquinho do ambiente, como criar parâmetros aí de entrada, parâmetros de saída, como adicionar uma ferramenta dentro do Model Builder. Hoje nós vamos fazer um processinho aí de Model Builder mesmo, um fluxo de trabalho, porque o outro exemplo eu só coloquei uma ferramenta para projeção. Hoje não, hoje a gente vai adicionar uma ferramenta, criar uma tool com mais passos para a gente entender como que funciona e falar um pouquinho mais aí sobre o Model Builder, tá? Só para recapitular, lá no último post a gente criou essa ferramentinha aqui para a SAD69. Vou dar um editar. Eu tenho o Output Coordinate System, dado de entrada, sistema de entrada, layer de saída, transformação. São os parâmetros que a gente criou para a ferramentinha de projeção. Tá bom? Se eu executar, lembrando aí, eu executando a ferramenta, ele só vai pegar uma feature e reprojetar. Aprendemos também como que a gente documenta, como cria aí as opções, né, as descrições de cada campo. Ok. O que nós vamos fazer hoje? Vamos criar um probleminha então. Qual que é o problema? Recebo todos os dias uma planilha Excel com coordenadas lat-long, entre outros atributos, em SAD69. Preciso exportar tudo para Shapefile, convertendo para WGS84. Ok. Primeira coisa, se eu faço isso só uma vez, não compensa eu criar uma ferramenta de GeoProcessing, um Model Builder. Tá? Só vou fazer uma vez. Agora, se recebo todos os dias, tenho que fazer isso todo dia, compensa a gente estar criando aí um processinho no Model Builder. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma ferramenta agora que lê uma planilha Excel, converte os dados de lat-long e SAD69 para WGS84 e exporta para Shapefile. Tudo isso dando parâmetro de entrada, os parâmetros necessários. Qual que vai ser o nosso processo no Model Builder? Nós vamos aí importar a planilha e criar o layer XY. Nós vamos fazer isso com a ferramenta do Make XY Layer, tá? Que é uma tool, certo? O Model Builder é composto por um conjunto de tools aí. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar dados temporários, ok? O que acontece? Quando eu utilizo mais de uma ferramenta dentro do Model Builder, às vezes eu vou precisar gerar dados temporários para servir de entrada para outras ferramentas. É o que a gente vai fazer. Quando a gente criar o layer XY, nós vamos fazer um select nesse layer, criando um dado temporário, para então ser consumido aí na ferramenta de project e vamos reprojetar para Shapefile. Tá bom? Esse aqui é o processo lógico do Model Builder. Sempre antes de fazer alguma coisa, faz um rascunho dos processos que você vai utilizar. No nosso caso, nós vamos utilizar 3 tools. Make XY Layer, a ferramenta de Select para gerar o dado temporário que vai alimentar a ferramenta de Project. Ok, vamos pôr a mão na massa então. Primeira coisa, vamos buscar a tabela que a gente vai servir de exemplo. Tá? Que é um XLS, o nome aqui é pontos. Ok, vamos lá criar um modelinho, catalog. Blog New Model, vai abrir aqui a ferramentinha. Toda a parte de documentação que a gente viu no outro vídeo, no Model Builder Part 1, eu não vou fazer aqui, tá? Vamos focar na criação da ferramenta. Aí fica como um aprendizado aí para documentar a ferramenta depois. Certo, segundo o nosso processo, a gente vai pegar essa tabela então aqui, deixa eu abrir ela. Nós vamos pegar essa tabela, criar um processo que exporta para WGS84, estando dado em SAD69. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar o layer, tá, de XY a partir dessa planilha. Então vamos lá no ArcToolbox,
tinha deixado aberto aqui. Data Management Tools, Layers and Tables Views, Make XY Event Layer. Vamos jogar aqui a ferramenta. Vamos lá. Vamos investigar essa ferramenta. Clicando 2 vezes eu consigo ver os parâmetros que essa ferramenta tem. Então é o XY Table, que é a tabela de entrada. A coluna onde está a coordenada X, no nosso caso a longitude. Coluna onde está a coordenada Y, no nosso caso a latitude. O Z-Field, se tivesse algum atributo além do XY, tá? Layer Name or Table View, que é para onde, como que vai chamar o nome do layer. E o Spatial Reference, que é o sistema de referência de entrada, tá bom? Esse último parâmetro a gente vai ter que colocar, porque precisamos indicar para fazer a conversão qual é o sistema de referência de entrada. Mas aí vai ser opcional se a gente quer colocar como parâmetro do modelo ou não. Vamos falar disso mais para frente. Ok. Aqui, ó, quando eu arrasto a ferramenta, ele já traz aqui com a saída, né? Então vamos criar uma variável do parâmetro XYTable, tá? Só uma observação, quando eu faço isso eu não estou criando ainda falando que isso é um parâmetro de entrada, eu estou falando que é uma variável. Uma variável é um valor que eu posso armazenar e usar em qualquer parte do modelo em qualquer momento. Mas a tabela de entrada ela é um parâmetro, então ela vai ser um model parâmetro, tá? Antes de fazer um model parameter, vamos mudar o nome aqui, vamos personalizar e vamos colocar o nome de planilha. Certo. Vamos criar outra variável do parâmetro x, vamos falar coluna x. Vamos falar coluna y. O z é opcional, não vamos colocar o Spatial Reference, que é para falar qual é o sistema de referência dessa tabela aí que está vindo com XY. Vamos renomear aqui as coluninhas para longitude, latitude. Spatial Reference. Aqui é o seguinte, se a gente quisesse criar um modelo genérico, ou seja, qualquer sistema de entrada para qualquer sistema de saída, a gente poderia. Para poder usar um exemplo aqui de uma variável, o que eu vou fazer? Eu não vou converter em parâmetro, eu só vou fazer parâmetro de entrada. Planilha, longitude e o latitude. O Spatial Reference, vamos deixar padrão como se sempre fosse SAD69. Tá aqui, certo? Ele é uma variável com o valor da SAD69. Tem uma saída. Ok, então já criei meu layer com os pontinhos aí a partir de latitude e longitude. A próxima etapa vai ser converter esses dados para um Feature Class, porque só com o Feature Class eu vou conseguir fazer a projeção. Então eu venho em Analysis Tools, Extract, Select. Vou arrastar aqui para dentro da ferramenta. Estou com o Select aqui. Bom, aí o que eu faço? Vamos investigar a ferramenta Select. Ela tem o Input Feature, o Output Feature Class e o Expression. Essa ferramenta ela é para selecionar dado. Eu pego uma porção do dado, eu posso colocar nesse Expression uma cláusula SQL. Não é nosso caso, nós só vamos usar para criar um Feature Class aí temporário para a gente conseguir reprojetar. O Input Feature Class, o que vai ser? Vai ser exatamente o resultado aqui do MakeXY Event Layer. Como que eu faço para linkar? Eu venho aqui no conector, seleciono a ferramenta, clico, seguro e solto em cima do Select. Ele já vai perguntar aqui, ó, da opção do que é esse Layer Name or Table View, o que ele vai ser no input nesse processo aqui do Select. Eu posso colocar... Opa, escapou aqui, deixa eu voltar e apagar. Ele vai ser exatamente o que? Um input feature, tá bom? Certo. O que mais que esse tool tem de parâmetro que eu posso criar? Tem o Expression, mas eu vou exportar completo, tá? Essa planilha. Já tenho aqui
o output. Então já fiz a segunda etapa do processo, que é fazer o select nos dados. Tá? Vamos salvar aqui. Qual que é o último processo do Model Builder que a gente está fazendo? É reprojetar. Então nós vamos lá em Data Management Tools, Project, arrastar aqui. Certo, da mesma forma, esse Output Feature Class vai ser o Input Dataset or Feature Class da ferramenta de Project. Só para a gente lembrar aqui, ó, ele já está como Output Feature Class no parâmetro de entrada, que é do outro sistema, do outro tool, e tem os parâmetros normais aqui do Project que a gente já viu. Deixa eu fazer o seguinte então, vamos lá, vamos criar uma variável do parâmetro. Vamos falar qual vai ser a saída. Vamos deixar selecionável isso aqui. Então, vai ser um parâmetro do modelo. Outra coisa que a gente tem que colocar é o Geographic Transformation, que a gente vai usar uma transformação geográfica, que também já falei do que se trata. Vamos colocar como model parâmetro. Vamos ver se tem mais algum aqui. From Parameter. Input Coordinate System. Eu preciso criar um parâmetro com Input Coordinate System? Não. Porque eu já tenho uma variável dentro do modelo falando que o Input Coordinate System vem aqui dessa tabela. Como que eu faço para linkar? Da mesma forma, vou na ferramenta de Connect, seguro, arrasto dentro do Project e vou falar que ele é o Input Coordinate System. Dessa forma, quando eu selecionar o output, se precisar uma transformação geográfica, ele já vai apontar. Eu não preciso ir lá e colocar de novo o sistema de saída. Certo. Basicamente está pronto o nosso modelo. Vamos só renomear a saída aqui para o nome que é o nome do shape. Nome shape. Tá. Layer Name or Table View e Output Feature Class. Isso aqui são dados intermediários. Se eu clico no botão direito, ele já marca como intermediário. Toda vez que o processo rodar, ele vai apagar esse dado intermediário aí. Tá? A mesma coisa com esse Output Feature Class aqui, está marcado como intermediário. Eu tenho uma opção importante dentro do Model Builder, que é a opção Managed. Se eu deixar marcado essa opção Managed, o nome desse Output Feature Class vai ser atribuído pelo próprio processo, pela própria ferramenta de GeoProcessing, e depois vai ser excluída. O que acontece nesse caso específico? O nome da planilha, quando eu adiciono ela dentro do ArcGIS, ela tem aqui um caractere especial, que é o caractere aqui de monetário, certo? Se a gente deixar desse jeito, vai dar erro na hora de criar, porque esse aqui eu estou criando fisicamente, tá, um Feature Class temporário. Eu não vou marcar Managed. Para outras ferramentas, eu poderia colocar Managed, o próprio Model Builder ia gerenciar o nome desse arquivo e depois ia apagar porque ele está marcado como intermediário. Nesse caso não. Nesse caso a gente vai clicar duas vezes e o Output Feature Class nós vamos dar um nome para ele. Nós vamos dar um nome aqui de dado temporário. Olha lá. Agora, se eu entrar aqui duas vezes na ferramenta de Project, o input já está aqui dado temporário, tá bom? Não vou deixar ele managed, ok. Ok, fazendo isso, a gente já está pronto para rodar a ferramenta então. Vou salvar aqui, fechar. Vou lá no catálogo, Model 1, cliquei duas vezes. Vamos fazer a ferramentinha rodar agora. Olha lá, planilha, que é o nome que a gente deu. Planilha vai ser pontos. Ele automaticamente aqui ele já vai pegar, tá, o longitude para a coluna longitude e o latitude para a coluna latitude. Qual que é o output? Vamos selecionar aqui. Sem Geographic Coordinate System. Word. Poderia aqui ser qualquer uma. Lá dentro do modelo a gente falou que a entrada é SAD 69. Aqui poderia ser qualquer uma de saída. Como a gente selecionou lá o SAD 69 e o output WGS, sem eu falar aqui o input, porque eu já coloquei default lá no Model Builder, ele pede a transformação. Então, SAD 69 para WGS 84. É só isso, vamos rodar a ferramenta.
Ele mostra passo a passo aqui o que ele fez, completou. Tá, uma coisa que ele rodou e salvou lá no local que a gente colocou default, né? Na verdade eu nem alterei. Vamos lá no Results, vamos abrir aqui novamente a ferramenta. Certo, ele rodou e salvou na onde? No local default, que eu não sei qual é. Por quê? Vamos dar um edit, a gente não falou que o parâmetro de saída, que o nome shape é um parâmetro de saída, então vou falar que ele é um model parameter. Me desculpem pela falha. Vamos lá então. Outra coisa que eu vou marcar aqui é um Add to Display. Se eu deixar sinalizado esse Add to Display, esse resultado ele vai jogar dentro do meu mapa automaticamente, tá bom? Então vou salvar aqui. Vou lá, vou executar de novo. Cliquei 2 vezes. Pontos, longitude, latitude, output. Qual que é o output coordinate system? O nosso vai ser o WGS84. Ele está pedindo a transformação geográfica. E aí, para onde que nós vamos mandar? Vamos aqui colocar nesse default DB mesmo, como planilha 1. Vamos mandar rodar a ferramenta. Aí, de novo, ele vai passar todo aquele processinho. Está executando o select. E tá, ele mostra todo o processo completo. Rodou, adicionou aqui, ó, planilha 1. Está aqui com os atributos que ele atribui um código, latitude e longitude, tá bom? Se a gente vir em results aqui, ó, eu vou abrir novamente, open, ó, ele já vai apontar que é o que já existe. Aqui a saída. Vamos para a planilha 2. E é aqui que nós vamos fazer. Lembra que o dado temporário, eu coloquei um nome fixo para ele, mas eu falei que é um dado intermediário. Se eu rodar de novo, não vai dar erro. Ó. Ele está executando o select, está executando projeção, planilha 2, show, inseriu aqui no meu mapa, tá bom? Vou voltar de novo aqui. Certo, então, tá aí, criamos nossa ferramenta, só era documentar, colocar mais alguns comentários e tá pronta aí uma ferramentinha de Model Builder com 3 tools dentro e um processo completo, tá bom? Frisando novamente, só para completar, eu dei um nome para o meu dado temporário aqui, e ele marcado como intermediário, após a execução da ferramenta ele vai ser excluído. E fiz isso porque aqui nesse caso essa ferramenta ele ia criar com aquele sinal de monetário o nome do layer que não é permitido para criar feature class. Uma última mudança que a gente pode fazer é deixar totalmente genérico essa ferramenta. Não importa o meu sistema de entrada, não importa o de saída. Para isso eu vou vir aqui e falar que é um model parameter. Model parameter, vou tirar aqui o de SAD69, tá? E ele fica da mesma forma, alimentando aqui para o input. Então o que eu marcar para cá vai servir o project aqui. Vamos salvar e vamos executar a ferramenta a última vez. Então vamos lá, planilha. Esse é a planilha pontos. Longitude, latitude ele colocou automático. O output vai ser WGS84. Qual que é o input? Ele já deixou selecionado para a gente o SAD69, ok. Dado temporário 3 aqui. Ó, ele está pedindo transformação geográfica ainda. Rodando, executando o select, executando a projeção, completado, vai inserir no mapa. Tá aqui. Bem, por hoje é isso. Tem mais uma etapa, tem o Model Builder Parte 3, que eu vou estar preparando nos próximos dias. Mas até essa etapa a gente criou uma ferramentinha mais complexa, com mais ferramentas, mais tools dentro da Model Builder para ser executada. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.